pessoal! Sejam bem-vindos à última aula, que será baseada no capítulo 6 do livro Alice no País do Qubit. Eu sou Ilma Vasconcelos, professora do Departamento de Engenharia de Teleinformática da Universidade Federal do Ceará. E vamos começar a aula de hoje com a seguinte pergunta: como o estado quântico pode desaparecer em um lugar e reaparecer em outro? Essa pergunta parece absurda à primeira vista, porque no nosso cotidiano, objetos não desaparecem de um lugar e reaparecem em outro. Mas na mecânica quântica, nós não estamos falando de objetos clássicos, estamos falando de estados quânticos. E aqui já aparece uma diferença importante. Um estado quântico não é apenas uma etiqueta dizendo o sistema está assim. Ele contém toda a informação probabilística possível sobre o sistema. Por exemplo, um qubit pode estar em uma superposição, vamos dizer, alfa 0 mais beta 1. Este estado possui amplitudes e a questão é, será que conseguimos transferir exatamente essa informação contida nessas amplitudes para um outro qubit distante? Sem medir completamente o estado, sem descobrir quais são os valores de alfa e beta e sem copiar o qubit? A resposta é sim. Mas existe um preço. O estado original deixa de existir. Isso é fundamental. O teletransporte quântico não cria duas cópias do mesmo estado, porque isso violaria o que a gente chama de teorema da não clonagem. Então, o que acontece é uma transferência do estado quântico de um sistema para o outro. Ao longo da aula, vamos entender exatamente como isso acontece usando emaranhamento, portas quânticas e comunicação clássica entre as partes. Então, vamos lá. Quando ouvimos a palavra teletransporte, muita gente imediatamente pensa em ficção científica. Talvez venha à mente aquela cena de Star Trek, em que uma pessoa desaparece em um lugar e reaparece instantaneamente em outro. Mas o teletransporte quântico real não funciona dessa forma. O que a física quântica permite teleportar ou teletransportar não é matéria, nem energia, nem muito menos pessoas. O que pode ser transferido é a informação quântica associada a um estado. O que é o teletransporte quântico? É a transferência do estado quântico de uma partícula para outra, mesmo que essas partículas estejam fisicamente distantes, fisicamente separadas uma da outra. Mas veja bem, não é a partícula que é transferida, é o estado dela. Para isso, a gente vai precisar de dois recursos essenciais. Primeiro, é o emaranhamento quântico. E a gente já estudou isso nas aulas anteriores. É aquela conexão misteriosa entre duas partículas, onde medir uma partícula afeta a outra, não importa a distância. Einstein chamava isso de ação fantasmagórica à distância, pois é exatamente isso que a gente vai usar. Segundo, comunicação clássica. Pois é, você ouviu direito. Apesar de todo o glamour quântico, ainda precisamos de um canal de comunicação comum, um e-mail, WhatsApp, um telefonema. Isso para quê? Para enviar algumas informações, porque sem essas informações o teletransporte não funciona. E um detalhe fundamental: o estado original é destruído durante o processo. Isso não é um acidente, é uma exigência da natureza. Existe um teorema, como eu mencionei antes, chamado teorema da não clonagem, que diz que você não pode fazer uma cópia perfeita de um estado quântico desconhecido. Ou seja, o teletransporte não é uma cópia, é uma mudança de endereço da informação. E agora vamos falar um pouco por que o teletransporte quântico é tão importante. Primeiro, computação quântica. Em processadores quânticos grandes, qubits distantes precisam interagir, mas conectar diretamente todos os qubits é extremamente difícil.
O teletransporte permite mover informação quântica entre regiões diferentes do processador. Segundo, internet quântica. A ideia de uma internet quântica é criar redes capazes de distribuir estados quânticos entre cidades ou até países. E o teletransporte é um mecanismo central para isso. Terceiro, criptografia quântica. Protocolos quânticos podem permitir distribuição de chaves criptográficas com segurança baseada nas leis da física. A gente já discutiu isso nas aulas anteriores. E aí, qualquer tentativa de espionagem altera os estados quânticos. Quarto, sensores quânticos. Sistemas emaranhados podem ser usados para sincronizar medições extremamente precisas à distância. Então, percebam, o teletransporte não é apenas uma curiosidade da física. Ele é uma ferramenta tecnológica. Muitas empresas e laboratórios hoje em dia trabalham em redes quânticas reais. Antes de mergulharmos no circuito do teletransporte propriamente dito, vamos fazer uma pausa estratégica aqui e revisar nossa caixa de ferramentas. Já estudamos nas aulas anteriores todas as portas lógicas que a gente vai precisar hoje, aqui, para estudar teletransporte. São apenas 4 portas: a Hadamard, a CNOT, a porta X e a porta Z. Mas a gente não vai usar essas portas de qualquer jeito. Cada uma vai ter um papel específico no teletransporte. Vamos relembrar rapidamente as nossas portas. Então, a porta Hadamard, ela é a nossa porta de superposição. Vocês lembram? Ela transforma um estado zero em uma superposição balanceada de 0 mais 1, ou seja, 1 sobre raiz de 2 vezes o estado 0, mais 1 sobre raiz de 2 vezes o estado 1. Essa porta, quando ela atua no estado 1, ela vai levar o estado 1 em uma superposição balanceada de 0 e 1, certo? Mas com um sinalzinho de menos na superposição. Então, seria, o estado 1 vai para o estado 1 sobre raiz de 2, estado 0, menos 1 sobre raiz de 2, estado 1. Pronto. Isso é o que faz a nossa porta Hadamard. A porta X é o equivalente da nossa NOT clássica. Então, o que ela faz é, troca o estado 0 por estado 1, troca o estado 1 por estado 0. A porta Z é a porta que troca a fase do estado 1. Então, a porta Z atuando no estado 0 não faz nada, e uma porta Z atuando em estado 1 leva para o estado menos 1. Um sinalzinho de menos na frente do ket 1. Vocês lembram disso? A CNOT, por sua vez, é a nossa porta de 2 qubits. E como é que ela funciona? A gente tem aqui em cima, né, do jeito que está indicado, o controle e aqui embaixo o alvo. Então, se o nosso qubit de controle for 0, o alvo não muda. E se o qubit de controle estiver no estado 1, o alvo é invertido. Então, se o alvo estiver no estado 0, vai para o estado 1, e se o alvo estiver no estado 1, vai para o estado 0. Além das portas, precisamos de um ingrediente especial, que não é uma porta, mas um recurso, um par de qubits emaranhados. Sem o emaranhamento, o teletransporte não é possível, pois é ele quem carrega aquela conexão que permite a informação quântica sair de um lugar e chegar no outro. Então, vimos que o ingrediente essencial do teletransporte quântico é o emaranhamento. Então vem uma pergunta: como é que a gente representa matematicamente pares de qubits emaranhados? E é exatamente aqui que entram os chamados estados de Bell. Os estados de Bell são exemplos fundamentais de estados maximamente emaranhados de 2 qubits.
Eles representam situações em que os qubits deixam de possuir estados individuais independentes, ou seja, você não consegue descrever o estado dos 2 qubits como um produto de estados de 2 qubits separados. O sistema ele passa a funcionar como se fosse um único objeto quântico, que tem 2 qubits. Esses estados eles são extremamente importantes porque aparecem vários protocolos de informação quântica. Aparecem aqui no teletransporte quântico, mas aparecem também na criptografia quântica e na correção de erros. Esses estados receberam esse nome em homenagem a John Bell. Bell foi um físico extremamente importante porque ele formulou desigualdades capazes de testar experimentalmente diferenças entre a física clássica e a física quântica. Se você olhar aqui a lista dos 4 estados de Bell, você vai olhar que esse primeiro estado que aparece aqui, a gente já falou desse estado anteriormente. Na aula passada, inclusive, a gente obteve esse estado como resultado de um dos circuitos que a gente trabalhou em um dos exercícios. E lá a gente comentou que esse estado era um estado emaranhado. Lembra? Então, antes da gente ir para o circuito do teletransporte, vamos falar um pouquinho sobre o circuito para criar emaranhamento. Então, a gente vai aqui, em particular, falar de como criar esse estado aqui emaranhado. Vamos falar do circuito que a gente tem para gerar esse estado. Então, o estado que a gente quer gerar é 1 sobre raiz de 2, 0, 0, mais 1 sobre raiz de 2, 1, 1. Então, só lembrando, quando a gente tem essa nomenclatura, né, dentro do mesmo CAD, de ter 2 objetos, né, então o primeiro está relacionado ao qubit 1 e o segundo está relacionado ao qubit 2. Então, aqui a gente tem o qubit 1 no estado 0, o qubit 2 no estado 0, e aqui a gente tem o qubit 1 no estado 1 e aqui o qubit 2 no estado 1. Então, para a gente gerar esse estado em particular, vamos mostrar que a gente basta passar um estado 0, né, em uma entrada, em um estado 0, na outra entrada desse circuito aqui, que é um circuito composto de uma Hadamard e de uma CNOT, e na saída aqui a gente vai ter esse estado emaranhado. Na saída do circuito, os nossos 2 qubits, né, que inicialmente era um qubit no estado 0 e um outro qubit no estado 0, né, na saída do circuito, esses 2 qubits estarão em um estado que só pode ser descrito como um estado único e emaranhado. Então, bora lá. Então, aqui eu escrevi logo após a Hadamard, né, indicada aqui pela setinha pontilhada, eu escrevi o estado que a gente vai ter conjunto desses 2 qubits. Então, o qubit 1, e aí, né, se você lembra da aula passada, a gente vai colocar uns índices e uns subíndices nos CADs para indicar se aquele CAD está relacionado ao qubit 1, que está na linha de cima do circuito, ou ao qubit 2, que está na linha de baixo do circuito. Então, a gente vai colocar uns subíndicezinhos aqui, né, ao lado dos CADs. Então, esse estado que a gente tem aqui entre parênteses é o estado da saída da Hadamard. A Hadamard atuou no estado 0, na saída dessa porta Hadamard, o estado desse qubit vai estar, né, em uma superposição balanceada de 0 mais 1, que a gente escreveu aqui. Então, 1 sobre raiz de 2, 0, mais 1 sobre raiz de 2, 1. E aí, só lembrando, os subíndices é só para indicar que está relacionado aqui ao qubit 1. Então, a superposição é balanceada, né? A gente está vendo aqui, é equilibrada também a gente chama, porque a probabilidade de medir 0, tá, que é o quadrado desse coeficiente, dá meio,
E a probabilidade de medir 1, que é o quadrado desse coeficiente, também dá meio. Ou seja, 50% de chance de você medir 0, 50% de chance de você medir 1. O qubit 2, ele continua lá no seu estado 0, né? Nada acontece com ele aqui nesse ponto. Né? A gente só tem uma Hadamard atuando no qubit 1. Então, a gente vai só e simplesmente multiplicar o estado da saída da Hadamard, que é esse aqui, entre parênteses, pelo estado 0 com o subíndice 2, que é para indicar que está relacionado com o segundo qubit. Aí agora a gente faz a multiplicação aqui, né? Então, vai ficar esse termo vezes esse, que dá 1 sobre raiz de 2, 0, 0, né? Mais esse termo vezes esse aqui, que dá 1 sobre raiz de 2, 1, 0. Né? Estou aqui sempre falando na ordem, primeiro qubit, segundo qubit. O próximo passo, então, é atuar uma cenote entre o qubit 1 e o qubit 2, onde o qubit 1 é o controle e o qubit 2 é o alvo. Então, a gente vai atuar uma cenote nesse estado que a gente escreveu aqui, né? Vou identificar, então, quem é o controle e quem é o alvo em cada um dos termos. Está aqui identificado. E agora a gente lembra da regra da cenote. A regra da cenote é, se o controle for 0, nada acontece com o alvo. Se o controle for 1, o alvo é invertido. Então, se ele é 0, passa a ser 1. Se ele é 1, passa a ser 0. Então, bora olhar aqui. Nesse termo aqui, o nosso controle é 0. Então, nada vai acontecer com o nosso alvo. Então, eu só fiz repetir. Agora, nesse termo aqui, o nosso controle é 1. Então, o alvo tem que ser invertido. Ele é 0, passou a ser 1. Pronto. Então, o resultado, após a cenote, que no caso é o resultado final, é o estado 1 sobre raiz de 2, 0, né, para o primeiro qubit, 0 para o segundo qubit, mais 1 sobre raiz de 2, 1, primeiro qubit, 1 no segundo qubit. Que na nossa nomenclatura, né, compacta, a gente escreve como 1 sobre raiz de 2, aqui em evidência, né? Um ket 0, 0, mais o ket 1, 1. E a gente mostrou, então, com isso, que esse circuito aqui, né, com os qubits de entrada 0 e 0, né, nos dá aquele estado φ mais emaranhado que a gente queria obter. Então, vamos agora resolver esse exercício, que na verdade é só para mostrar que esse circuito, você mudando as entradas, você vai gerar um outro estado emaranhado, que também é um daqueles 4 estados lá de Bell, certo? Então, a gente tem aqui o nosso circuito, mas agora na entrada, ao invés de a gente ter 0, 0, a gente vai ter, né, os qubits de entrada 1 e 1. Os passos são os mesmos. A gente vai analisar o estado após a porta Hadamard, né, que eu escrevi aqui entre parênteses, multiplicar pelo estado do segundo qubit e daí, né, seguir com o circuito. Bom, a diferença é que, como eu estou entrando com o estado 1 pela porta Hadamard, na saída, a minha superposição equilibrada vai ser 1 sobre raiz de 2, 0, menos 1 sobre raiz de 2, 1. Quando a porta Hadamard atua no estado 1, a gente vai para a superposição equilibrada de 0 menos 1. Próximo passo é multiplicar, então, pelo estado do segundo qubit, que é 1. Então, a gente faz a multiplicação termo a termo e obtém esse estado aqui. O passo seguinte é atuar uma cenote entre o qubit 1 e o qubit 2, lembrando que o qubit 1 é o controle e o 2 é o alvo. Então, a gente identificou termo a termo quem é o controle e quem é o alvo, e em seguida usou a regra da cenote. Então, aqui nesse caso, só repete esse termo, porque o controle é 0, nada acontece com o alvo.
Neste termo aqui, como o controle é 1, o alvo tem que ser invertido. Então, a gente inverteu aqui, era 1, virou 0. Vamos colocar 1 sobre raiz de 2 em evidência e escrever, né, os cats que a gente tem com os subíndices 1 e 2 na nossa forma compacta, que é então 0, 1, né, o cat 0, 1 e 1, 0, o cat 1, 0. Então, se a gente volta na lista de estados de Bell, a gente vai ver que o estado que foi gerado agora nesse caso é o estado, foi esse aqui, né? Esse estado que eu chamei aqui de psi menos, né? 1 sobre raiz de 2, 0, 1, menos 1, 0. Agora sim, vamos juntar tudo e entender o circuito de teletransporte em si. Então, a ideia central é essa aqui. Alice tem um qubit que vai estar em uma superposição de estados 0 e 1. E ela quer enviar para Bob. Ela não pode medir esse qubit diretamente, porque a gente sabe que se a gente fizer algum tipo de medição, o estado vai colapsar e ela vai perder a superposição. Mas com o par emaranhado e um pouco de comunicação clássica, Alice consegue fazer com que o estado reapareça lá em Bob. Então vamos contar essa história usando personagens, porque fica mais fácil para a gente visualizar. Então, no livro, a história se passa com Alice sonhando que ela e dois amigos dela, né, o Bob e o Charles, já são adultos, são pesquisadores e realizam um experimento real de teletransporte quântico. Então, a gente tem esses três personagens, Alice, Bob e Charles. Alice, ela se encontra fisicamente, né, na Universidade Federal do Ceará, aqui em Fortaleza. O Bob se encontra no NIST, que fica em Boulder, nos Estados Unidos, né? Boulder, no estado do Colorado, nos Estados Unidos. E o Charles se encontra na Universidade Federal de Pernambuco, em Recife. Alice, ela tem o qubit que a gente quer teletransportar. O Bob, ele vai receber o estado teletransportado. E o Charles é quem vai preparar o emaranhamento. Ou seja, o Charles é quem vai gerar, né, 2 qubits emaranhados. Apesar da nossa historinha aqui ser uma ficção, experimentos de teletransporte são reais. Né? Já foram realizados experimentos teletransportando estados entre cidades diferentes e até mesmo entre um laboratório na Terra e um satélite em órbita. E como essa história toda começa? A história toda começa com Alice, Bob e Charles em Recife. Digamos que eles estavam em uma conferência. E o Charles mostrou para Alice e Bob o laboratório legal que ele tem, onde ele consegue preparar pares de qubits emaranhados. Ele particularmente vai criar um par de qubits emaranhados naquele estado φ+, que a gente explorou. Pode ser 2 fótons ou 2 elétrons emaranhados, por exemplo. E aí ele entrega um qubit para Alice e o outro para o Bob. Alice volta depois da conferência para o UFC e o Bob volta após a conferência para os Estados Unidos, onde ele está trabalhando, no NIST. Então, após a conferência, quando cada um retorna para o seu canto, o que é que a gente tem? A gente tem a Alice em Fortaleza, de posse de 2 qubits. O qubit 1, que está em um estado de superposição e que contém a informação que ela quer teletransportar, e o qubit 2, que foi criado, emaranhado com o qubit 3. E Bob se encontra nos Estados Unidos e tem o qubit 3, que foi criado, né, gerado, emaranhado com o qubit 2. E o Charles? Bom, o Charles sai de cena, o trabalho dele está feito. E chegamos finalmente no circuito de teletransporte. Então aqui vale uma lembrança. Esse qubit, que está aqui, né, o número 1, e esse qubit, número 2,
eles estão fisicamente com a Alice, que aqui na nossa historinha se encontra em Fortaleza. E esse qubit número 3, ele está com o Bob, que fisicamente está aqui na nossa história, né, no Laboratório Nacional nos Estados Unidos. Essa parte aqui em vermelho é só para lembrar para a gente que os qubits 2 e 3, eles foram preparados, emaranhados, e que o 2 foi, né, levado pela Alice e o 3 foi levado pelo Bob. Então, só relembrando, aqui, né, o estado que descreve os qubits 2 e 3 é 1 sobre raiz de 2, né, que multiplica 0, 0 mais 1, 1. É um estado emaranhado, como a gente já tinha comentado. Aqui no nosso qubit 1, é o qubit que a Alice tem, e esse qubit ele está numa superposição de alfa 0 mais beta 1, certo? E o que a gente gostaria no final é que esse qubit número 3, lá na saída de tudo que a gente fizer aqui, ele também esteja, né? Ou na verdade, ele passe a estar em um estado alfa 0 mais beta 1, né? Que seria o envio, então, desse estado quântico que está no qubit 1 e fisicamente está com a Alice em Fortaleza, para esse qubit, né, que está com o Bob lá nos Estados Unidos. Então, vamos seguir aqui, vamos começar a trabalhar fazendo o quê? Vamos descrever primeiro o estado aqui, nesse ponto, desse primeiro pontilhado em azul, né? O estado completo, que descreva os 3 qubits juntos, não juntos fisicamente, mas a descrição conjunta desses 3 qubits, certo? Então, nesse ponto aqui, o nosso qubit 1 está naquele estado alfa 0 mais beta 1, e a gente não necessariamente precisa saber quem é alfa nem é beta, para falar a verdade, a gente não sabe quem é alfa e beta, certo? E o nosso qubit 2 e o nosso qubit 3 estão nesse estado 1 sobre raiz de 2, 0, 0, mais 1. Aí só lembrando, a gente vai colocar esses subíndices ao lado do cat para indicar se a gente está falando, né, do qubit 1, do qubit 2 ou do qubit 3. Então, o estado aqui dos 3 qubits descritos conjuntamente vai ser o produto dessas duas quantidades que a gente tem aqui em cima. Então, a gente vai fazer alfa 0 mais beta 1, que multiplica 1 sobre raiz de 2, né, que multiplica 0, 0 mais 1. Então, a gente vai fazer, eu vou colocar, né, para falar a verdade, esse 1 sobre raiz de 2 aqui fora, porque ele vai multiplicar todo mundo, né, como a gente está vendo. E aí, a gente vai fazer esse termo vezes esse, que dá esse aqui. Depois, esse termo vezes esse, que dá esse segundo termo. Aí, agora, esse termo vezes esse, que dá esse terceiro termo aqui. E, por fim, este último termo aqui, que é beta 1, vezes esse último termo aqui, que é 1, 1. Né? Que vai dar aqui o beta, né? 1 lá no primeiro qubit, 1 no segundo qubit e 1 no terceiro qubit. Então, o que a gente fez aqui foi uma multiplicação simples, termo a termo. Esse estado aqui é o estado que descreve conjuntamente os nossos 3 qubits neste ponto do nosso circuito. O nosso próximo passo, então, se a gente olha, né, para o nosso circuito, é realizar uma CNOT entre o qubit 1 e o qubit 2. E isso é totalmente possível, porque o qubit 1 e o qubit 2, eles estão com a Alice, e ela vai realizar uma CNOT entre esses 2 qubits. Vamos então relembrar o que é que uma CNOT faz. A CNOT, ela não faz nada com o qubit alvo, se o qubit controle for 0, e ela inverte o qubit alvo se o qubit de controle for 1. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é identificar quem é o controle e quem é o alvo. E aí, se a gente olha aqui, né, pela indicação, o qubit de controle é o 1 e o alvo é o qubit 2.
Então, aqui nesse termo, o nosso qubit de controle é 0, nada vai acontecer com o alvo, então ele só foi repetido aqui. Nesse segundo termo, o nosso qubit de controle é 0 também, então nada aconteceu com o qubit alvo, que seria o qubit 2, né? Então a gente só repete aqui. No terceiro termo, o nosso qubit de controle, que é o 1, está no estado 1. Então a gente tem que inverter o alvo. Nesse caso, o nosso qubit alvo, que é o 2, está no estado 0, então ele passa a ser estado 1. Indiquei aqui em vermelho, onde a gente teve a mudança. No nosso último termo, o nosso qubit de controle, que é o 1, também está no estado 1. Então, o nosso qubit alvo, que é o 2, ele tem que ser invertido. Ele era no estado 1, então passou a ser o estado 0 depois da CNOT. Então, esse estado que está aqui ao fim da página é o estado que a gente tem nesta etapa aqui do circuito, pontilhado em azul e mostrada, porque é o estado que a gente tem após a CNOT. Então, bora seguir agora com o circuito. O próximo passo é realizar uma porta Hadamard no qubit 1. Então, aqui em cima, a gente tem o estado logo após a CNOT, antes da Hadamard. Agora, a gente vai aplicar a Hadamard, né? Nesse estado aqui, mas obviamente que a Hadamard vai atuar apenas no estado 1, então a gente vai ter uma Hadamard atuando aqui neste termo, bem aqui também, aqui neste termo e por último aqui. Então a gente tem que analisar como é que a Hadamard vai atuar em cada um desses termos que eu indiquei. A gente faz isso para poder escrever o estado nesta parte aqui, que vem logo após a Hadamard, que vai ser o estado que a gente vai escrever aqui embaixo. Então, a gente vai lembrar qual é a regra da Hadamard. A porta Hadamard é a nossa porta de superposição. Então, o que é que ela faz? Quando ela atua num 0, ela leva para uma superposição equilibrada de 0 mais 1, ou seja, 1 sobre raiz de 2 que multiplica 0 mais 1. Quando a Hadamard atua em um estado 1, ela leva esse estado 1 em uma superposição equilibrada de 0 menos 1, ou seja, vai para um estado 1 sobre raiz de 2 que multiplica 0 menos 1, né? Estado 0 menos estado 1. Então, a gente vai usar essa regra em cada um dos termos. Então, eu indiquei aqui em azul, né, a troca do estado 0 por 1 sobre raiz de 2 de 0 mais 1. E a troca, bem aqui, ó, a troca do estado 1 por 1 sobre raiz de 2 de 0 menos 1. Mas a gente vai ter essa troca neste termo. Aqui também, esse 0 passa a ser 1 sobre raiz de 2 de 0 mais 1. Este terceiro termo, no lugar desse estado 1, a gente vai ter 1 sobre raiz de 2, 0 menos 1, né, que multiplica 0 menos 1. E neste último termo aqui, esse estado 1 passará a ser 1 sobre raiz de 2, que multiplica 0 menos 1. Então, esse estado que está escrito aqui é o estado após a Hadamard. O nosso próximo passo vai ser reorganizar algebricamente o que a gente tem escrito aqui. Então, bora lá. A primeira coisa que a gente vai fazer é pegar esse 1 sobre raiz de 2 que aparece aqui multiplicando todos os 4 termos dessa soma e colocar em evidência aqui fora, né? Sai 1 sobre raiz de 2 multiplicando todo mundo que fica aqui dentro do parênteses. Então, quando eu colocar esse 1 sobre raiz de 2 multiplicando aqui fora, ele vai multiplicar 1 sobre raiz de 2 que já está lá fora, e isso vai dar meio. Então, eu coloquei aqui meio,
que multiplica todo mundo que sobrou aqui dentro do parênteses. Agora a gente vai reorganizar esses termos aqui do parênteses, certo? Escrevendo sempre assim, multiplicando, ó, lembre, 1 sobre raiz de 2 já não está mais aqui, eu coloquei lá fora em evidência. Então, eu tenho alfa que multiplica 0 mais 1, que multiplica 0, que multiplica 0. Então, a gente vai fazer essas multiplicações que tem aqui, abrindo termo a termo. Então, eu vou ter alfa que multiplica 0 no primeiro qubit, que multiplica 0 no segundo qubit, que multiplica 0 no terceiro qubit. Esse é o primeiro termo que aparece aqui. Agora, a gente vai somar com alfa, que multiplica 1 no primeiro qubit, que multiplica 0 no segundo qubit, que multiplica 0 no terceiro qubit. Tá este segundo termo que a gente tem aqui. Agora, a gente passa para esta multiplicação que tem aqui. Então, só lembrando, 1 sobre raiz de 2, eu já coloquei em evidência, tá lá fora. Então, me sobra alfa, que multiplica 0 no primeiro qubit, que multiplica 1 no segundo qubit, que multiplica 1 no terceiro qubit. É esse terceiro termo aqui. Somado com alfa, que multiplica 1 no primeiro qubit, que multiplica 1 no segundo qubit, que multiplica 1 no terceiro qubit. Tá aqui. Né? Mas, agora a gente vem para cá. Então, nosso próximo termo vai ser beta, que multiplica 0, que multiplica 1, multiplica 0. Então, esse termo que aparece aqui, beta 0, 1, 0. Então, sempre na mesma ordem, né? Primeiro qubit, segundo qubit, terceiro qubit. Agora, eu tenho beta que multiplica menos 1. Então, esse termo que vai aparecer aqui, ele vai ser negativo, certo? Então, menos beta, que multiplica 1 no primeiro qubit, 1 no segundo qubit, 0 no terceiro. Então, tá aqui o termo, né? Menos beta, 1, 1, 0. O nosso próximo termo vem daqui, agora. Mais beta, que multiplica 0 no primeiro, 0 no segundo e 1 no terceiro qubit. Tá aqui. Seguido de beta, que multiplica menos 1, que multiplica 0, que multiplica 1. Então, vai dar um negativo de beta vezes 1 no primeiro qubit, 0 no segundo qubit, 1 no terceiro qubit. Nosso último termo aqui. E agora, voltando aqui para o nosso circuito, a gente percebe que o passo que tem a seguir é realizar uma medição, isso é o que esse símbolo aqui indica, realizar uma medição no primeiro qubit e realizar uma medição no segundo qubit. Ou seja, o próximo passo agora será realizado também pela Alice. Ela vai medir o primeiro qubit e o segundo qubit dela. Para facilitar a gente acompanhar os resultados possíveis para essa medição, o que é que a gente vai fazer? A gente vai agrupar os termos que têm os mesmos valores de qubits em 1 e 2. Então, o que é que eu quero dizer com isso? Por exemplo, observe esse primeiro termo. Ele tem 0 para o qubit 1 e 0 para o qubit 2. Se você observar, este termo aqui, né, o penúltimo termo, também tem 0 no qubit 1, 0 no qubit 2. Então, o que a gente faz é agrupar esses dois termos. E a gente vai mostrar em pares os termos que devem ser agrupados. Aqui em vermelho está mostrado exatamente aqueles dois termos que eu apontei, né? Esse primeiro e esse penúltimo. Então, se a gente for agrupar esses dois termos, a gente poderia colocar o 0 no qubit 1, 0 no qubit 2, né? Em evidência, certo? Porque o que a gente tem é isso aqui, ó, alfa 0, 0, 0, mais beta 0, 0, 1. Então, o que eu posso fazer é colocar esse termo, né, 0 no qubit 1, 0 no qubit 2, em evidência, e escrever como 0 no qubit 1, 0 no qubit 2, que multiplica alfa, né, multiplica tudo isso que eu vou falar agora,
alfa vezes 0 no qubit 3, mais beta vezes 1 no qubit 3. Observe que se você multiplicar agora, né, invertido, este termo vezes esse dá esse primeiro termo, mais este termo vezes esse dá o segundo termo. Então, a gente vai agrupar dessa forma. Então, eu vou agrupar esse termo com esse, colocando, né, o 0 em 1, 0 em 2 em evidência. Vou agrupar esses dois termos aqui, né, que tem 1 no primeiro qubit e 0 no segundo qubit, que estão aqui destacados em azul. Vou agrupar esse termo junto com esse, que estão aqui em laranja, que são termos que têm 0 no primeiro qubit, 1 no segundo qubit, e vou agrupar esse termo aqui e esse, que são termos que têm 1 no primeiro qubit e 1 no segundo qubit. E essa é a ideia. Vamos então ver como é que esse estado vai ser reescrito. Então, após esses reagrupamentos, esse é o estado que a gente vai ter. A gente pode verificar se realmente tudo está batendo. Eu vou apenas mencionar alguns casos e vocês podem checar os outros. Mas vamos checar então este caso aqui, que é o caso onde a gente tem 1 no qubit 1 e 0 no qubit 2. Se a gente abrir termo a termo aqui essa multiplicação, o que a gente obtém como resultado é um positivo, né, de alfa 1, 0, 0, que é exatamente esse termo aqui, ó, alfa 1, 0, 0, né, na ordem qubit 1, qubit 2, qubit 3, ok? Menos beta 1, 0, 1, que é este termo aqui, menos beta 1, 0, 1. Vamos checar um outro caso. Vamos escolher este aqui, então. Esse aqui é 0, 1, que multiplica, né, alfa 1 mais beta 0. Vamos ver se a gente distribui essa multiplicação aqui, então a gente ficaria com o positivo de alfa 0, 1, 1, que é este termo aqui, alfa 0, 1, 1, mais beta 0, 1, 0, que é este termo aqui, né? Mais beta 0, 1, 0. E a gente pode checar que, se a gente abrir todas essas multiplicações aqui de volta, a gente obtém exatamente o que está escrito aqui. Então, tudo que a gente fez foi apenas reorganizar os termos, né, escritos de uma outra forma. Escritos de que forma? Escritos de uma forma em que a gente identifique claramente o que a gente vai obter quando a gente mede o primeiro qubit e o segundo qubit, certo? Então, vamos seguir. Digamos que a Alice realizou a medição e ela determinou que o valor da medida no primeiro qubit é 0 e o valor da medida no segundo qubit também é 0. Nesse caso, de todos os estados possíveis de valores para o qubit 1 e o qubit 2, apenas esse primeiro termo que tem aqui, né, corresponde a um estado cujo resultado da medição é 0, 0. Então, note que quando a Alice medir 0 no primeiro qubit e 0 no segundo qubit, o qubit de Bob estará no estado alfa 0 mais beta 1, que era exatamente o estado que a gente queria enviar do qubit de Alice para o qubit de Bob. Ou seja, o qubit de Bob está no estado original que Alice tinha, o estado foi então teletransportado para Bob, de Alice para Bob. Agora, como é possível ter resultados diferentes
na medição desses pares de qubit 1 e qubit 2 que a Alice faz, então, ela precisa informar o Bob o resultado da medição, para que ele saiba o que fazer. Esse foi o primeiro caso. Então, no primeiro caso, se a Alice medir 0 no primeiro qubit e 0 no segundo qubit, ela diz isso para o Bob e o Bob já sabe que ele vai estar em mãos com o qubit teletransportado. Mas existem 3 outros resultados possíveis de medição. E para cada resultado possível da medição, conjunta dos 2 qubits, Bob vai ter que tomar uma providência. Por isso, ele precisa saber do resultado da medição. E se a Alice, ao medir os seus 2 qubits, encontrar como resultado 1 e 0, o que acontece? Então, vamos olhar aqui, né, no nosso estado antes da medição. Ao medir, se a Alice determina como resultado para o seu primeiro qubit 1 e 0 para o seu segundo qubit, o estado de Bob será esse estado aqui, dado ao lado. Alfa 0 menos beta 1. Note que o estado original é alfa 0 mais beta 1. Então, esse estado, ele é parecido com o nosso estado original, mas não é exatamente o mesmo. Ele tem uma fase trocada aí na frente do 1. Então, o que o Bob pode fazer nesse caso? Nesse caso, o Bob pode aplicar uma porta Z em seu qubit. Porque a gente sabe que quando a gente atua uma porta Z na superposição de 0 menos 1, a gente obtém como resultado 0 mais 1, né? A porta Z atuando no estado 0, nada acontece, a gente só vai repetir o estado 0. Então, eu vou ter alfa vezes 0. Agora, a porta Z atuando no estado 1, ela troca a fase do estado 1. Então, como é menos beta 1, vai virar mais beta 1. E agora sim, após a porta Z, que o Bob aplica, ele vai ter em mãos o estado original do qubit da Alice. O estado foi teletransportado, mas ele precisa atuar essa porta Z para conseguir o estado original. Por isso que aqui no esquema do circuito do teletransporte, a gente coloca aqui essas 2 portas, a porta X e a porta Z, e elas estão ligadas, né, a esses símbolos das medições, porque elas só vão ser usadas dependendo se a gente precisa ou não. E como é que a gente sabe se precisa ou não? Depende dos resultados das medições. Vejamos agora mais um possível resultado da medição que a Alice realiza, que é 0 no primeiro qubit, 1 no segundo qubit. Nesse caso, o estado do Bob será dado por esse estado aqui, alfa 1 mais beta 0. Mais uma vez, esse estado é parecido com o estado original, né, que é alfa 0 mais beta 1. Mas a gente precisa realizar algum tipo de operação que leve desse estado, que é parecido, para o estado que a gente realmente quer, né, que é o alfa 0 mais beta 1. E aí é fácil para a gente, né, nessa altura do campeonato, saber que a gente precisa atuar uma porta X nesse estado. Por quê? A diferença entre esse estado e o estado original é que os bits estão invertidos. Então, o que a gente vai fazer é atuar uma porta X, porque na hora que a gente atua uma porta X em alfa 1 mais beta 0, né, o X atuando no estado 1 leva para o estado 0, o X atuando no estado 0 leva para o estado 1. Então, a gente vai sair de alfa 1 mais beta 0, chegando em alfa 0 mais beta 1, que é o estado original. Então, nesse caso em particular, nesse resultado em particular da medição, o Bob tem que aplicar a porta X ao qubit dele,
para que aí sim ele tenha em mãos o estado original. E chegamos então no último resultado possível para a medição no par de qubit de Alice, que é 1 para o primeiro qubit e 1 para o segundo qubit. Nesse caso, o estado que o Bob vai ter em mãos é esse aqui, alfa 1 menos beta 0. Esse estado, ele é parecido com o estado original, mas a gente de cara já nota que ele tem os dois problemas anteriores juntos, né? As duas diferenças anteriores juntas. Tem uma fase, né? Ali tem um sinal de menos. A gente sabe que a nossa superposição original é alfa 0 mais beta 1. Então, a gente tem essa fase. E a gente tem também o fato de que os bits estão trocados, né? Porque aqui a gente tem alfa 1 e beta 0. E lá é alfa 0 e beta 1. Então, a gente precisa trocar os bits e precisa trocar essa fase. Para trocar os bits, a gente vai, então, atuar uma porta X. Então, a gente atua uma porta X nesse nosso estado, vai levar, então, 1 para 0 e o 0 leva para o 1. Então, eu vou sair de alfa 1 menos beta 0 para alfa 0 menos beta 1. Note que a gente não mexe na fase, porque eu estou apenas atuando uma porta X. E a porta X só faz trocar os bits. Para poder a gente trocar essa fase, né, de menos beta 1 e para mais beta 1, eu vou ter que atuar uma porta Z. Porque aí assim, eu sei que a porta Z, ao atuar em 0, nada faz, então eu vou continuar tendo alfa 0, mas ao atuar em 1, troca a fase do estado 1. Então eu tenho menos beta 1 e vou passar a ter mais beta 1. Agora sim, eu tenho em mãos o estado original, alfa 0 mais beta 1. Ou seja, quando o resultado da medição for 1, Bob precisa aplicar uma porta X seguida de uma porta Z ao seu qubit. E vocês podem mostrar que inverter essa ordem não resolve o nosso problema. A gente não chega no estado original se atuar as portas X e Z na ordem invertida. Então, se primeiro você atuar a porta Z e depois atuar a porta X, você não vai ter como resultado o seu estado original. Vou deixar aqui como um exercício para vocês. Uma outra coisa que eu gostaria de chamar a atenção é que cada resultado desse de medição, né, que a gente discutiu aqui, 00, 10, 01, 11, tem 25% de chance de acontecer. E como é que a gente sabe disso? Observe que cada termo aqui no nosso estado é multiplicado por meio. Então, é meio vezes esse primeiro termo aqui, mais meio vezes esse segundo termo aqui, e assim sucessivamente. Então, o coeficiente relacionado a cada termo é meio. E a gente sabe que o quadrado do coeficiente está relacionado com a probabilidade do resultado da medição. Então, o resultado da medição ser 00 tem probabilidade quadrado de meio, que é 1/4, então 25%. E a mesma coisa para todos os outros termos. E a gente resume o que a gente discutiu até agora aqui nessa tabela. Aqui na primeira coluna são os resultados das medições de Alice. Então, se Alice medir 00, né, no primeiro e no segundo qubit dela, 10, 01 ou 11. Aqui, o estado de Bob após Alice realizar a medição. E o que é que o Bob precisa fazer para que o estado do qubit dele, né, no final, seja o estado original que a gente deseja teletransportar. Então, se Alice medir 00, o estado do qubit de Bob já é o resultado que a gente deseja, Bob não aplica nenhuma porta.
Se Alice mede um 0 e diz isso para o Bob, Bob precisa aplicar a porta Z, porque ele tem esse estado aqui, que logo após multiplicar a porta Z, nos dá o estado desejado. Se Alice mede 0,1, o estado do qubit é esse aqui, então note que os bits estão trocados, então a gente precisa, no caso Bob precisa aplicar a porta X para que o resultado final seja o estado desejado. E se Alice medir 1,1 e ela reporta isso ao Bob, o Bob sabe que ele precisa aplicar uma porta X e em seguida aplicar uma porta Z. Mas agora, vamos deixar um pouco de lado o circuito e a matemática e olhar para os experimentos reais. Porque depois que o teletransporte quântico foi proposto teoricamente, começou uma corrida para descobrir até onde ele conseguiria funcionar na prática. Os primeiros experimentos de teletransporte quântico aconteceram em 1997. Um dos primeiros experimentos realizados foi realizado em Roma, pelo grupo liderado pelo físico Popescu, com uma distância de apenas 2,5 metros entre as partículas. No mesmo ano, o grupo de Anton Zeilinger realizou outro experimento em Innsbruck, com uma distância próxima de 1 metro. Décadas depois, o Zeilinger ganhou o Prêmio Nobel de Física justamente por trabalhos relacionados ao emaranhamento quântico. Hoje, essas distâncias parecem pequenas, mas na época foi um resultado revolucionário. Pela primeira vez foi demonstrado experimentalmente que um estado quântico podia ser transferido de uma partícula para uma outra partícula usando emaranhamento e comunicação clássica. Depois dos experimentos de 1997, começou uma corrida para aumentar cada vez mais as distâncias. Antes do Micius, que é um satélite que a gente vai falar dele daqui a pouco, um dos recordes mais importantes aconteceu entre as Ilhas Canárias de La Palma e Tenerife, numa distância de 143 quilômetros. Nesse experimento, os fótons foram enviados pelo espaço aberto, sem fibras ópticas guiando a luz. Isso é extremamente desafiador, porque a atmosfera interfere bastante. Temperatura, turbulência do ar, nevoeiro, chuva, neve, poeira podem fazer os fótons se perderem ou destruir as propriedades quânticas do sistema. Mesmo assim, esses experimentos mostraram que talvez fosse possível usar satélites para a comunicação quântica. E foi justamente dessa ideia que nasceu o Micius, que foi o primeiro satélite de comunicação quântica do mundo, lançado pela China em 2016. O nome do satélite é uma homenagem ao filósofo chinês Mozi, conhecido em latim como Micius. O satélite foi desenvolvido justamente para testar se fenômenos quânticos conseguem funcionar em escalas realmente globais, muito além dos laboratórios. Até então, a maior parte dos experimentos de comunicação quântica era feita usando fibras ópticas terrestres. O problema é que, em longas distâncias, os fótons acabam sendo absorvidos ou sofrem perdas. Como não existe um repetidor quântico simples, como nas redes convencionais, isso limita muito o alcance. A ideia do Micius foi usar o espaço como canal de transmissão. No espaço quase não existe atmosfera, então os fótons conseguem viajar distâncias enormes com perdas bem pequenas. O satélite tinha 4 grandes objetivos: realizar teletransporte quântico de longa distância, fazer distribuição quântica de chaves criptográficas, testar fundamentos da mecânica quântica e demonstrar a viabilidade de uma futura internet quântica global. E os resultados foram impressionantes. O Micius conseguiu realizar teletransporte quântico em distâncias de até 1.400 quilômetros, estabelecendo um novo recorde mundial. Além disso, o satélite também realizou distribuição quântica de chaves criptográficas usando o protocolo BB84. Na prática, isso permite criar chaves de criptografia cuja segurança depende das leis da mecânica quântica.
Qualquer tentativa de espionagem altera o sistema e pode ser detectada. Uma das demonstrações mais famosas foi uma videoconferência segura entre Pequim e Viena. Claro que ainda existem muitos desafios tecnológicos antes de termos uma internet quântica funcionando em larga escala. Mas o Mícius mostrou que a comunicação quântica global deixou de ser apenas teoria e passou a ser uma possibilidade real. E com isso, chegamos ao final dessa sequência de aulas. Quero agradecer muito a todos que acompanharam essas 6 aulas até aqui. Espero que elas tenham ajudado a mostrar como a mecânica quântica saiu dos livros de teoria e passou a fazer parte de tecnologias reais. Isso é só o começo. As tecnologias quânticas estão evoluindo muito rapidamente, então vale a pena continuar acompanhando as novidades da área. Também convido vocês a explorarem os outros livros e aulas do projeto Universidade Indo à Escola. Tem muito conteúdo interessante sendo produzido para aproximar a universidade, a ciência e a tecnologia do público. Se vocês tiverem qualquer dúvida, é só entrar em contato comigo pelo e-mail. Muito obrigada pela companhia ao longo dessas aulas.